A Bíblia diz, no livro de Atos, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 40. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e, ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. O capítulo de ontem termina com muita emoção e agora tu vê que em outra ocasião, em outra circunstância, o amor de Deus, o amor fraternal, o amor espiritual, sobrenatural que une os irmãos está presente. E a gente vê que movidos, eu quero destacar, movidos pelo Espírito, movidos quer dizer, quem está te dirigindo, quem está te aconselhando, quem está te conduzindo é o Espírito. Eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas o que Paulo disse no outro capítulo? Que ele não tinha a sua vida como preciosa, mas que ele iria cumprir a vontade de Deus, que toda a vontade de Deus deveria ser feita, independente das prisões, provações, tribulações, conspirações, ciladas, lágrimas, dores, porque o amor dos irmãos o fortalecia, o encorajava, mas acima de tudo, a presença, a direção, o conselho, o fortalecimento do próprio Espírito Santo, porque ele estava decidido a fazer toda a vontade de Deus, a cumprir todas as ordens do Espírito Santo. E aí eu tenho que destacar, né, vocês, ajoelhados na praia, oramos. Eu imagino essa cena, como muitas vezes num aeroporto, né, a gente está muito emocionado, a gente já passou por isso, né, de pessoas que perdem familiares e tem que viajar, fazer uma longa viagem para se despedir daquele familiar, ou após estar com aquele familiar que sabe que está numa situação delicada, tem que voltar para sua terra. As despedidas são emocionantes, mas quando se trata de questões espirituais é mais forte ainda, é mais intenso ainda, é mais verdadeiro ainda, porque se trata de coisas eternas, da salvação das pessoas, né? E da obediência dos filhos e das filhas de Deus. Então, ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. E ali fala, né, dos discípulos com a sua mulher e com seus filhos, quer dizer, as famílias. O amor das famílias pelo apóstolo Paulo. 7. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo.
que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo. É isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Então, Paulo não estava enganado. Paulo já sabia, já tinha recebido revelação do próprio Espírito Santo, né? Ele mesmo sabia, porque ele fala: prisões, tribulações, provações em Jerusalém, não tenho a minha vida como preciosa. Os irmãos não queriam que ele fosse. Os irmãos se entristeceram quando ele disse que eles não veriam mais o rosto dele. Agora a gente acabou de ler aqui no 4, movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. E agora um profeta chamado Ágabo demonstra de uma forma real ou simbólica, não sei, né? Como é que eu posso explicar para vocês? Aqui há um ato profético, porque ele amarrou os seus próprios pés e mãos, né? Ele fez uma dramatização, vamos dizer assim, do que iria acontecer com Paulo em Jerusalém, de que Paulo seria preso. Amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: o Espírito Santo diz que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. E sim, tu continua lendo a Bíblia, tu continua lendo Atos, continua estudando, tu vai saber que tudo isso se cumpriu, né? Que isso tudo é verdade. Mas eu quero voltar um pouquinho. Filipe tinha 4, eles entraram na casa de Filipe. Filipe tinha 4 filhas. Este Filipe era um dos 7. Que 7? Tu é inscrito do canal A Bíblia Diz, tu é inscrita do canal A Bíblia Diz, tu tá acompanhando diariamente o estudo de Atos. Tu lembra no capítulo 6, ó, o canal da Bíblia aberta. Vamos pegar ali Atos, umas páginas para trás, e vamos ver Atos capítulo 6, verso 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Então, quando tu lê que eles entraram na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, é esses 7 que foram eleitos e escolhidos em Atos 6. Agora vamos ver no 5. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe. É deste Filipe que está sendo falado. É o mesmo Filipe que no capítulo 8, verso 5, ó. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Por que eu estou explicando? Porque não se trata do Filipe apóstolo escolhido pelo Senhor Jesus. Se trata de Filipe, o evangelista, eleito para ser os diáconos, entre os 7 diáconos, aqueles que foram escolhidos para servir as mesas. Então eles estão na casa deste Filipe, por isso que se diz evangelista, porque ele evangelizou. Porque ele pregava o evangelho. Nós vimos no capítulo 8, quando ele prega para o eunuco. Tá aí o vídeo, tá aí o capítulo. Ó, no capítulo 8, Filipe e o eunuco. Nós já estudamos. Então é este Filipe aqui que Paulo está na casa dele. E esse Filipe tinha 4 filhas. E as 4 filhas eram solteiras, né? E profetizavam. 4 filhas solteiras profetizavam. Cheias do Espírito Santo. Então Filipe era cheio do Espírito Santo. Suas filhas eram cheias do Espírito Santo. E profetizavam. Então tu não sai pregando o evangelho pelo mundo e deixa os teus da tua casa. Não. Tu é luz primeiro dentro da tua casa. Tu prega o evangelho dentro da tua casa. E aí a gente leu há pouco, ó, o discípulo com a sua esposa e com seus filhos. Então o teu primeiro ministério, o teu primeiro campo missionário, teu campo de trabalho é a tua casa. É o teu marido, é a tua mulher, são os teus filhos, as tuas filhas. A tua luz vai brilhar primeiro dentro da tua casa. Tu vai ficar em Jerusalém, na Judéia, Samaria, aos confins do mundo, aos confins da terra. Então,
Filipe, ele era um evangelista, ele ia onde Deus mandava ele ir, ele era impelido pelo Espírito Santo, mas as suas filhas, 4 filhas solteiras, eram cheias do Espírito Santo e profetizavam. E aí, já falei do profeta Ágabo, que a gente já tem menção dele no capítulo 11, verso 28. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Então, Ágabo era um profeta, era um homem de Deus. E ele profetizou sobre a fome, e Lucas diz que a fome aconteceu. E agora ele está sendo usado por Deus para profetizar através desse cinto, amarrando pés e mãos, o que vai acontecer com o apóstolo Paulo. 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo revela aqui que como ser humano, né, como homem, o coração dele ficou partido. Quer dizer, abala as tuas emoções. Tu é um ser humano. Então, tu vai ter que enfrentar isso. Mas o homem espiritual, o homem cheio do Espírito Santo, ele faz calar a sua alma. A palavra de Deus separa a alma do espírito. Não é porque tu é abalado na tua alma, nos teus afetos, que tu vai deixar o teu espírito se abalar. Tu pode ser abalado na alma. Nós somos. Chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Nós temos uma alma, corpo, alma e espírito. Então, Paulo está dizendo, vocês estão me... Por que vocês estão fazendo isso? Chorando desse jeito, partindo meu coração, né? Fazendo com que eu me abale emocionalmente. E aí ele diz que ele está pronto, está preparado para ser preso e até para morrer pelo nome do Senhor Jesus. 14. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos. Dissemos, quer dizer que Lucas também disse, que é Lucas que está escrevendo esse livro para nós aqui, o livro de Atos. Seja feita a vontade do Senhor. Sim, o teu lado humano, amoroso, carinhoso, fraternal, não quer que a pessoa sofra, não quer que a pessoa morra, não quer que a pessoa se afaste, mas a vontade de Deus é maior que tudo isso. E tu não vai mentir, tu não vai enganar, tu não vai se fingir, tu não vai ser falso. Isso também acontece em situações de cura, de doenças, né? De pessoas que não receberam a palavra de Deus, de que vão ser curadas. E aí, por pena, por misericórdia, por compaixão, por amor, as pessoas dizem coisas que Deus não disse. No caso aqui, Ágabo está falando a verdade, porque a gente sabe, mais alguns capítulos já vamos estudar o que vai acontecer com Paulo. Mas nós não vivemos pelo que nós vemos, nem pelo que nós sentimos. Nós vivemos pelo que nós cremos e professamos, confessamos, profetizamos. É pela nossa fé. Não é pelos nossos sentimentos, não é pelas nossas emoções, não é pelo que a gente acha, pelo que a gente pensa ou pelo que a gente quer. Então, seja feita a vontade do Senhor. Vale para Paulo, vale para Ágabo, vale para Lucas, vale para Cândida, vale para ti, vale para todos os filhos e filhas de Deus. Que seja feita a vontade do Senhor. Paulo não se deixou persuadir. Não se deixou abalar. Paulo não cedeu a sua alma. Como Davi. Por que tu tá triste, minha alma? Então, tu tem que saber separar. Tu tem que entender. E também que o Espírito Santo nos conforta, nos consola, nos encoraja, nos fortalece, nos assiste nas nossas fraquezas.
nas nossas dores, nas nossas lágrimas, nos nossos prantos, nas nossas provações. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Então, olha o fomos, Lucas foi junto. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Melhor coisa é obedecer a Deus. E por mais que doa, ou por mais que tu chore, que te custe, obedecer é melhor. É melhor obedecer do que sacrificar. 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram, e todos são zelosos da lei? Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Tava demorando, né? Estavam circulando histórias, fofocas, mentiras, informações distorcidas. Nos nossos dias seria fake news, né? Notícias falsas. E Paulo tem que ouvir isso, né? Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você, e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Paulo era judeu e vivia como judeu. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então, uma coisa é o judeu cristão, outra coisa é o gentio cristão, né? Uma coisa é o cristão gentil, outra coisa é o cristão judeu. Tu vai ficar naquilo que tu foi chamado. Se tu é judeu, tu é judeu. Se tu é gentil, tu é gentil. Permaneça como Deus te chamou. Paulo, ele foi convertido. Ele foi salvo. Mas ele não deixou de ser judeu. O Senhor Jesus era judeu. O gentil, ele é gentil. Ele é de outra gente, de outra nação. Desculpa, de outra nacionalidade, de outro povo. Então, a recomendação para os gentios era se abster dos ídolos, das coisas sacrificadas, do sangue, da carne sufocada e da imoralidade sexual, o que nós já estudamos. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então Paulo fez tudo o que tinha que fazer, tipo assim, o álibi perfeito, o testemunho público perfeito. Ele tinha uma boa reputação, uma boa fama, ele tinha atitudes corretas, adequadas, estava tudo certo. A questão é que a mentira, a fofoca, a distorção, a calúnia, a difamação, a injúria vinha por parte dos judeus que o detestavam, que queriam vê-lo preso, morto, que queriam desaparecer, né,
acabar com o apóstolo Paulo. 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então, olha só, o que Ágabo tinha dito, né? O que o profeta Ágabo tinha dito. Aí olha o que aconteceu. Todo o povo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então, aquilo que para os judeus era inaceitável, eles acusam Paulo. Eles acusam Paulo daquilo que para os judeus era inaceitável. Eles escolhem as coisas mais assim chocantes, né? Como introduzir gregos no templo, profanar o recinto sagrado, ensinar contra a lei, fazer com que o povo seja contra a lei ou não guarde a lei de Moisés. Então, tudo isso é mentira. Tudo isso são calúnias contra Paulo, querendo que o povo ficasse também contra Paulo. 29. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Então, Paulo estava acompanhado de um discípulo, né, de um gentil convertido chamado Trófimo, que era Efésio, que era da igreja de Éfeso. E a partir disso foi dito que ele tinha introduzido gregos no templo. 30. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Então estava dando um rolo, uma confusão, um tumulto. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Então, tudo estava se cumprindo, tudo estava acontecendo. E como eu disse no outro vídeo, os romanos não aceitavam tumulto, agitação, confusão, desordem. E eles acabavam com isso, né? E eles não deixavam o povo se amotinar. Não podia deixar o povo livre, solto a si mesmo, entregue a si mesmo, porque ia dar uma revolta, né? Paulo estava sendo espancado. Mais um pouco, né? Seria morto. 33. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e o que haviam feito. Partindo do princípio de que se ele estava sendo espancado, ele devia ser culpado, né? Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mate-o! Eles queriam matar Paulo. Eles queriam fazer justiça com as próprias mãos. Que era assim que o povo judeu agia, né? Apedrejaram Estevão, porque o poder da condenação e da execução era de Roma. Os judeus não tinham este poder. Então, o que eles faziam? Eles agitavam o povo, faziam que o povo ficasse revoltado, fora de si, e aí o povo, descontrolado, batia, espancava até a morte. 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Então o que acontece? Paulo
sabia grego. Paulo era cidadão romano. Paulo falava em grego. Paulo falou em grego. Você não é, por acaso, aquele egípcio que, algum tempo atrás, começou uma revolta e levou 4.000 guerrilheiros para o deserto? Quer dizer, ele confundiu Paulo com um egípcio. Mas não, Paulo não era egípcio, ele era judeu e era um cidadão romano. 39. Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Então Paulo deixou bem claro: eu não sou o egípcio revoltado aí, guerrilheiro, não sou esse egípcio, eu sou judeu. 40. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... Então, tu consegue entender? Paulo fala com o comandante em grego, deixa bem claro quem ele é, e ele foi espancado, arrastado, agarrado, tudo isso, e mesmo assim, ao invés de ficar, vamos dizer, lambendo as suas feridas, tentando se proteger, né, se cuidar, não. O que ele faz? Ele pede permissão. E ele, em pé, faz sinal ao povo e fala em hebraico. E há grande silêncio. Porque quem queria matar, fazer acontecer eram os judeus. Então, o apóstolo Paulo fala em hebraico com a multidão. E há grande silêncio. Paulo obteve a permissão e falou em língua hebraica. E isso tu pensa, ele está fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho.